Olá, eu me chamo Amanda Casimiro de Freitas e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto. O meu projeto se chama That's a Certain Text, uma análise das traduções interligual e intersemiótica de Romeo and Juliet de William Shakespeare para os quadrinhos. A minha orientadora é a professora doutora Maria Clara Versiani Galleri. A questão de pesquisa que norteia o meu projeto é como foram realizadas as traduções interligual e intersemiótica do texto da peça Romeo and Juliet, de William Shakespeare, em suas adaptações para as versões em graphic novel publicadas pelas séries Classical Comics e No Fear Shakespeare. Eu trabalho com duas hipóteses de pesquisa. A primeira é a tradução interlingual. Ao propor uma modernização do texto-fonte, ela não necessariamente se preocupa com a manutenção das estruturas textuais que são atribuídas ao texto shakespeariano. E a segunda hipótese é as imagens construídas pela literatura do texto-fonte apresentam resultados diferentes para o processo de tradução intersemiótica em cada graphic novel. Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar excertos de uma cena por ato do texto-fonte em 4 versões e compará-lo com suas adaptações para os quadrinhos em edições do mesmo título nas séries Classical Comics e No Fear Shakespeare. Os objetivos específicos são determinar as convergências e divergências dos textos-fontes, aferir as mudanças estruturais nos textos-fontes causadas pelo processo de tradução para o Plain English, o levantamento das imagens ficcionais do texto-fonte e suas equivalências no texto-alvo, e identificar o tipo de tradução intersemiótica, se ela é icônica, indicial ou simbólica, de acordo com os conceitos propostos por Júlio Plaza. O objeto de pesquisa desse projeto é a peça Romeo and Juliet, de William Shakespeare, em 4 versões no seu texto-fonte. As edições Arden, Folger, Norton e Oxford, que utilizam com certas variações o segundo quarto como texto base. São 4 edições, não porque elas diferem no texto, já que elas usam a mesma base, mas porque elas apresentam decisões editoriais diferentes, como comentários, glossários e certas modernizações de algumas palavras. Então, por isso, são 4 versões. E como texto-alvo, são as versões Classical Comics e No Fear Shakespeare, que apresentam a tradução da peça para o Plain English, que é um movimento da década de 70 que tinha como objetivo simplificar textos, principalmente jurídicos e farmacêuticos, para o acesso do público em geral. E ele chegou na literatura, principalmente para autores como Shakespeare e Chaucer, e também com a Bíblia. A motivação pela escolha de 4 textos-fontes é que nenhum dos quadrinhos indica qual foi o texto utilizado para fazer essa tradução, então ele não indica qual o texto-fonte original. E então foram escolhidas 4 edições mais conhecidas da peça para serem utilizadas na pesquisa. A Classical Comics, o quadrinho foi lançado em 2009, e com o script do John MacDonald e ilustrações do Will Volley. E existem outras 2 versões do quadrinho, uma com texto integral e a outra com texto rápido, que utilizam as mesmas ilustrações, mas em plain English apenas a versão número 2. E a No Fear Shakespeare lançou seu quadrinho originalmente em 2008, em preto e branco. Em 2020 foi lançada a versão colorida, que é a versão utilizada nesse projeto. E as ilustrações são do Matt Wigler. Não tem também indicação de quem fez o script. As metodologias de pesquisa desse projeto são a análise do texto-fonte. Então, todos os 4 textos-fontes serão comparados entre si para encontrar o que existe de convergência e divergência, principalmente nas questões de glossário e modernização de palavras, porque o texto shakespeariano ele é escrito em Early Modern English, e algumas adaptações foram feitas para que o público consiga entender, principalmente, a utilização de algumas palavras que caíram em desuso, e alguns tempos verbais que são diferentes. O segundo método é a comparação de traduções, então serão feitas as comparações entre os textos alvo. Então os quadrinhos serão comparados, principalmente a questão do texto, como o texto aparece no texto-fonte, como ele é visto nos 2 textos alvos. E por fim, será feita uma análise semiótica baseada em todas as imagens possíveis que o texto pode gerar. Então, haverá uma comparação, principalmente em questão de uso de cores, uso de traços, e como foi que os 2 quadrinhos diferentes eles interpretaram a mesma cena.
essa é uma pesquisa em andamento, portanto, todas as conclusões até agora são preliminares. A primeira é que existe uma eliminação de referências do texto. O texto shakespeariano é conhecido por ter muita referência à mitologia, e essas referências são retiradas para que não precise de nenhum tipo de explicação ao público. Também há uma alteração ou supressão do texto para que caiba dentro da estrutura do quadrinho. Existe um corte de cenas também, nem todas as cenas que existem na peça elas estão presentes no quadrinho. E a diagramação de ambos é diferente. Então, existe o uso de cores diferentes, traços diferentes, a própria estrutura do quadrinho com o uso das sarjetas, dos espaços em branco, são diferentes em ambos os quadrinhos. Esse projeto de pesquisa é uma contribuição para a área da pesquisa acadêmica, principalmente em tradução intralingual na literatura, que é um campo que é muito pouco explorado nas pesquisas atuais, e também é uma contribuição para o crescente campo de estudos em quadrinhos, principalmente na vertente que considera os quadrinhos como uma forma de tradução. A pesquisa faz parte do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto, com bolsa da CAPES e CNPq.